Fala, rapaziada, começando mais uma aula de Geometria, Matemática 2. Vamos falar hoje de esfera, tá? Até agora a gente estava vendo sólidos que a gente conhece, tranquilo, tudo tranquilo, e a gente vai continuar vendo sólidos que a gente conhece. Então vamos ver a esfera, tá? Você sabe o que é uma esfera, você sabe uma bola de futebol, uma bola de bilhar, uma bola de gude, tá? Um brigadeiro, você conhece, você sabe o que é uma esfera, tá? Mas, para definir, assim como a gente definiu o círculo lá atrás de circunferência, a gente pode dizer que, assim como no círculo e na circunferência, a gente tem um ponto que é o centro e todos os pontos têm a mesma distância, tá? Que determinava o nosso raio. Aqui é a mesma coisa, a esfera é o sólido, então é tudo, desde a pontinha até aqui dentro. Então eu posso dizer que é o conjunto de pontos do espaço, que agora a gente está no espaço, geometria espacial, tais que a distância até o centro é menor ou igual a uma constante. Essa constante aqui, você sabe qual é. Esta constante aqui é o nosso raio, tá? A constante é o raio, ou seja, do centro da nossa esfera até a ponta não, né? Até a superfície aqui é o raio. E todo mundo que está dentro tem uma distância do centro menor que o raio, por isso que é menor ou igual, tá? Igual é a superfície e lá dentro é a parte maciça, que faz a esfera ficar maciça, beleza? Primeira coisa, vamos conhecer alguns nomes importantes da nossa esfera. O primeiro que a gente está falando bastante dele, né, é o centro. Esse aqui é o centro, tá? O centro é esse daqui. Eu vou escrever que acho que cabe centro, tá? Outro que a gente acabou de citar é o raio. Vou tomar cuidado aqui para não fazer tudo colorido. Esse aqui é o raio. O raio vai do centro até a superfície, tá? Porém, tem algumas coisas que talvez você não saiba. Na verdade, você sabe, mas você ainda não se ligou, tá bom? Quando a gente tem um corte aqui, ó, esse corte aqui primordial, que é essencial, você sabe lá da geografia, aquela linha que divide a Terra em sul e norte, hemisfério sul e hemisfério norte. Ela passa por um país que é o Equador. Então essa aqui é a linha do Equador, é o Equador da nossa esfera, é aquela que divide nossa esfera em uma parte de cima e uma parte de baixo, beleza? E você pode, claro, fazer uma associação com a Terra, tá bom? Outro nome importante é quando a gente tem cortes que são paralelos ao Equador. Como que chama? Chama isso mesmo, chama paralelo. É o corte que a gente faz que é paralelo ao Equador. Então a gente tem esses cortes paralelos, tá bom? Lá em cima na ponta e embaixo aqui na ponta são os polos. Então aqui em cima a gente tem um polo e aqui embaixo a gente tem outro polo, tá bom? E esse aqui é o meridiano. Meridiano. Que a gente vai falar mais tarde de um bem específico, mas que divide, tem um bem específico que divide a Terra em leste e oeste, tá? O oriental e ocidental, tá? Então o meridiano é o que corta a Terra de assim, em pezinho, e o Equador corta deitadinho e com seus paralelos, beleza? Esses são os nomes mais importantes, tá bom? Como a gente está em matemática, claro, a gente não vai ficar só em nome, a gente vai querer calcular também a área, tá? A casca da sua laranja, os gomos da bola de futebol, tá? Ou o granulado do brigadeiro, tá? A área, aquilo que vai em torno. Como calcula a área? A área da nossa esfera é 4πr ao quadrado. Simples assim, tá? Direto, 4πr ao quadrado, a área da nossa esfera. Vou fazer um quadradinho aqui. E lembra lá, né? A área do círculo é πr quadrado, da esfera é 4πr quadrado, ou seja, com 4 circunferências eu consigo cobrir aqui a minha esfera, beleza? 4 circunferências são 4 círculos. Outra coisa que a gente calcula, já que a gente está em espacial, é o volume.
O volume da nossa esfera é calculado como 4/3 de πr ao cubo. Esse R, na verdade, eu me enganei. Aqui era para eu ter colocado ele maiúsculo, mas eu me equivoquei. Vou colocar ele aqui rapidinho. Então, esse é o raio, que eu vou colocar ele maiúsculo, tá? E aqui eu vou alterar, vai ficar feião, mais maiúsculo, tá? Você já vai entender porque tem que ser maiúsculo. Na verdade, não tem que ser, mas é bom que seja, tá bom? Beleza. E se a gente investigar um pouco mais? Vou chamar de investigar, tá? Vamos investigar um pouco mais a nossa esfera, tá bom? Vamos fazer esse corte aqui no polo, ó. No polo não, no paralelo. Vamos cortar ela. O que acontece, tá? Quando você corta ela, e se, tá? Eu quiser calcular essa área aqui, ó, desse corte aqui, ó. Perceba que eu peguei um plano e passei cortando aqui. O que acontece, tá? Tem como eu calcular a distância não, o tamanho desse corte aqui, a área desse corte aqui, tá? É como se você vai chupar uma laranja e você corta a tampinha da laranja. Tem como você calcular a área ali da sua laranja, tá? Tem. Como que você calcula? Se você souber a distância do centro até o corte, essa distância aqui, tá? E o raio da sua esfera, provavelmente você sabe, tá? Que é o R, aqui é a sua distância. Aqui vai ser o raio do seu círculo, dessa sua tampinha R, tá? E se você ver bem, isso aqui forma 90 graus, tá? Formando 90 graus, a gente consegue calcular o raio. Se a gente consegue calcular esse raio, a gente consegue calcular a área dessa circunferência, assim como o comprimento dela, tá? É só a gente fazer um Pitágoras caso você tenha o raio grande, o raio da esfera, e a distância do centro até a sua seção esférica, tá? Então aqui no caso, r ao quadrado, r ao quadrado, é a minha distância ao quadrado, mais r ao quadrado. E aí, dessa forma, a gente é capaz, olha só, inverti as cores dali, hein? A gente é capaz de calcular o r, ok? Outra coisa que a gente consegue ver, sabe quando você vai chupar uma tangerina, uma poncã, uma bergamota, seja lá como você chame, que você descasca ela e ela tem os gomos, tá? Eu consigo calcular o volume desse gomo? Eu consigo calcular a área da casquinha de um gomo, tá? Consegue, ok? A gente chama o gomo, o que seria o gomo, né, de cunha, que é isso daqui, ó, tá? Que eu tentei desenhar em 3D aqui, ó. Eu coloquei esses triângulos aqui para representar que ela está preenchida, que seria o gomo da sua tangerina, tá? Então isso aqui é a nossa cunha, tá? E a superfíciezinha, a casquinha aqui, ó, do nosso gomo é um fuso, que você pode lembrar também lá da geografia dos fuso horários, que são separados pelos meridianos, tá? E a gente tem o fuso horário, para ter o tempo regulado, né? O tempo não, a hora regulada. Como que a gente faz para calcular o volume, a área dessas coisas aqui, tá? Se você ver bem, aqui a gente forma um ângulozinho aqui, ó, um alfa, tá? E a partir daí é um pouco simples. É só você fazer uma regra de 3, tá? Você sabe o volume de tudo, tá? Você sabe o volume de tudo. O volume é 4/3 de πr ao cubo. Se você tem um alfa aqui, é só você fazer uma regra de 3. 360 graus é a minha esfera inteira. Alfa vai ser um tantinho lá, ok? Então aqui a gente pode dizer que o volume, vou colocar aqui, volume da cunha é alfa sobre 360 vezes o volume da esfera, tá? Mas por que que é assim? Porque assim, ó, o volume da esfera está ligado ao 360 graus. O volume da minha cunha está ligado ao alfa, né? O alfa tá aqui.
Multiplicando em cruz, a gente tem que o volume da esfera vezes alfa é igual ao 360 vezes... Vou escrever VC, tá? VC. E aí o volume, o VC aqui, ó, é só eu passar o 360 para o outro lado. E aí vai ficar VE vezes alfa sobre 360. Esse 360 passou dividindo, que é o que a gente tem aqui. E vai sair assim para as próximas fórmulas, tá? Para as próximas aqui que eu vou mostrar para vocês, sai por regra de 3, que eu não vou mostrar pela regra de 3, porque é só você fazer rapidamente, caso você fique um pouco curioso, tá? A área do fuso, como que eu calculo a área do fuso aqui, ó? Como que eu calculo a área do fuso? Da mesma forma, eu tenho a área da minha esfera total aqui, a superfície da esfera, e aí eu consigo calcular a área do fuso. A área do fuso vai ser alfa sobre 360 vezes a área da esfera. Chamando de AE aí, né? Simples assim. Torto, né? Mas tudo bem. Outra coisa que a gente tem é a área da cunha, a área de todo mundo aqui. Se você ver bem, aqui a gente tem um fuso, então a gente pode dizer que a área da cunha vai ser a área de um fuso mais esse pedaço aqui do lado e o outro pedaço do lado. Quando você come a sua tangerina, ela tem a parte dos gomos que se encontram, tá? Então tem essa área e essa área, que é um círculo, tá? É o círculo de raio errão, ok? Aqui, ó, se você ver bem, aqui tem um errão, e a gente forma um semicírculo aqui, a gente acaba tendo um círculo só. Então você só soma com a área de um círculo, tá? A área do círculo de raio R, simples assim. Certo? E é isso, de fórmula seria só isso. Vamos fazer exercício então, tá? Peguei um exercício aqui que caiu na Unesp, na VUNESP, há pouco tempo atrás, a Unesp 2019, faz aí só 2 anos, certo? Então vamos lá. Os pontos P e Q sobre a superfície da Terra possuem as seguintes coordenadas geográficas: latitude, longitude, tananã, beleza. Considerando a Terra uma esfera de raio 6.300 km, a medida do menor arco PQ sobre a linha do paralelo 30 graus norte é igual a... Meu Deus, o que está querendo dizer isso daqui? Tá? Vamos tentar entender o que está acontecendo, ok? Bom, vamos lá. Aqui eu fiz uma esfera, isso aqui não faz parte do exercício, eu fiz aqui uma circunferência para adiantar já, tá? E a gente tem a nossa esfera, tem o centro dela que está aqui, tá? O que é esse 30 graus norte? 30 graus norte é quando, a partir do centro, eu olho 30 graus, tá? Então, a partir do centro, eu abro 30 graus. Eu vou abrir aqui, ó. Vamos abrir 30 graus aqui. 30 graus aqui. Mais ou menos, tá? 30 graus aqui. Consequentemente, 30 graus aqui do outro lado também. Tá? Então, você, a partir do centro, você olha 30 graus para cima. Porque para cima, aqui ó, tem 30 graus. Para cima, porque é 30 graus norte. Tá? Então, essa aqui é a latitude. Tá? Você olha para cima e para baixo. Mas sempre vai estar escrito norte. Então, você vai saber que a latitude é cima e embaixo. Tá bom? E aí aqui, todo mundo que está nessa linha aqui, ó, nessa linha aqui, ou seja, nesse paralelo, todo mundo que está aqui, nossa, se eu errar esse exercício aí, esse desenho aqui, ferrou, hein? Todo mundo que está nesse paralelo aqui, ó, está no 30 graus norte, ok? Isso aqui é como se formasse um cone aqui, na verdade, tá? Vou tentar fazer um pontilhadinho aqui bonitinho. Ok? Então aqui a gente está formando um cone, tá bom? E o ponto P e Q está em cima dessa latitude, 30 graus norte. Então eles estão pertencentes a esse lugar aqui, ok? O ponto P e o ponto Q estão em longitudes diferentes, tá? A gente tem um meridiano aqui, ó, que corta eles, tá? Que corta aqui a nossa Terra, tá? Um meridiano bem importante que define
a hora zero, que define a divisão da Terra em leste e oeste, oriental e ocidental, que é o meridiano de Greenwich, tá? Esse aqui é o meridiano de Greenwich. Eu acho que é assim que escreve. O Green eu sei que tá certo, o resto não faço ideia. Mas aqui a gente tem o meridiano de Greenwich, que ele divide a Terra, pá! Ele determina aqui, para esse lado é oeste, para esse lado é leste. Nesse lugar aqui é a hora zero, tá? Quem tá para cá atrasa seus relógios, quem tá para cá adianta, tá? É a hora zero aí, na verdade. Ok? A partir disso, a gente sabe que o, o ponto Q está 15 graus para o oeste, ou seja, eu vou olhar para esse ponto, vou andar 15 graus para o lado, tá? Para o lado esquerdo aqui no caso, e vou achar o ponto Q. Então o ponto Q está mais ou menos aqui, ó. Q. Tá bom? Ó, aqui, ó, a gente tem o centro aqui, daqui até aqui, ó, isso aqui é os 15 graus, tá? Eu estou olhando 15 graus aqui, ó. Aqui tem 15 graus. Aqui tem 15 graus, não. Aqui tem 15 graus. Aqui tem 15 graus. Tá? Em relação a esse eixo aqui, ó. Tá? Que é o de Greenwich aqui. Olhando 45 graus para leste, que é para cá. 45. Fora de escala, tá? Beleza. Desenho rápido, que você vai fazer lá também, no vestibular. A gente tem o P. Tá? E aí o exercício quer saber o quê? Ele quer saber isso aqui, ó. Ele está dizendo, já que os dois estão no 30 graus norte, qual a distância de Q até P? A menor distância. Por que é menor? Por que ele está falando da menor arco? Porque eu posso dar a volta por trás, mas eu não quero dar a volta por trás, eu quero pela frente aqui, ó. Tá? Qual que é essa distância? Como que eu faço para descobrir? Tá bom? Bom, aqui para a gente descobrir, na verdade, seria muito interessante, ó, a gente sabe o ângulo entre eles, né? Ó, eles estão aqui na mesma circunferência, ó, nessa preta aqui. A gente sabe o ângulo entre eles. É esse ângulo aqui, ó. É um ângulo de 60 graus, tá? Ou seja, seria muito, muito, muito interessante que a gente conseguisse descobrir essa circunferência aqui. Se a gente conseguir descobrir a circunferência, a gente faz uma regra de 3, e aí a partir da regra de 3, a gente consegue saber que 360 é a minha circunferência inteira, 60 graus é essa distância aqui. Então, é basicamente isso. Mas como que eu faço para descobrir isso? Eu tenho que descobrir essa circunferência. Como que eu faço para descobrir essa circunferência? Eu preciso do raio da minha circunferência. Preciso do errinho. Ok? Eu tenho errinho? Não. Mas eu tenho o errão, tá? E é uma seção da circunferência. Então é só usar a fórmula do Pitágoras, certo? Errado, nesse caso não, porque eu não tenho a distância aqui, ó. Para a gente usar o Pitágoras, a gente tem que ter o raio, que a gente tem, ó, 6.300 km, mas a gente não tem essa distância. Agora ferrou, hein? E agora? Como que eu faço para aplicar um Pitágoras, sendo que eu só tenho um lado? Só a hipotenusa. Eu consigo fazer? Não. Eu preciso? Não. Eu sei que daqui aqui é 30 graus, ó. 30 graus para o norte. Isso aqui é 30 graus. Ou seja, já que aqui tem um ângulo de 90 graus, aqui tem 60 graus. Porque 30 mais 60 é igual a 90. Então aqui eu tenho 60 graus. Mas o que isso me ajuda? Isso ajuda no seguinte, ó. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir esse raio. Esse raio é o cateto oposto ao ângulo. R é o cateto oposto. Quando você vê cateto oposto, você já acende, já pisca o alerta. Tá? Cateto oposto tem a ver com seno. Tá? Seno nada mais é do que o cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu tenho hipotenusa 6.300, eu tenho seno? Tenho. Seno de 60 graus, eu sei. Então a gente consegue fazer esse exercício e descobrir o R. Eu tenho que o seno de 60 graus vai ser igual a R, que é o cateto oposto, sobre a minha hipotenusa, que é o errão. Tá bom? E aí o seno de 60, se você lembra da tabelinha que a gente fez há um tempo atrás, é raiz de 3 sobre 2. E
R'inho é o que a gente quer, R'ão é 6.300, tá bom? Multiplicando isso daqui em cruz, a gente tem que 2R é igual a 6.300 raiz de 3. Ou seja, o R é só dividir o 6.300 por 2 aqui, vai ser 3.150 raiz de 3. Esse é o meu R'inho. Com um R'inho eu consigo descobrir essa circunferência aqui e fazer uma regra de 3 depois. Então, a minha circunferência, que eu vou chamar de C, é 2πr, que você tem que lembrar lá da nossa geometria plana, tá? Ou seja, 2π vezes 3.150 raiz de 3. A gente acabou de dividir por 2. 6.300 dividido por 2 dá 3.150. Então, 3.150 vezes 2 dá 6.300. Então, aqui nosso resultado é 6.300 π raiz de 3 quilômetros, comprimento da circunferência, tá bom? Mas não é isso que a gente quer. A gente quer a distância de Q até P. A distância de Q até P é um arco de 60 graus. Ou seja, eu estou dizendo que a circunferência inteira é 6.300 π raiz de 3. Gente, por favor, não tenha medo desses números, tá bom? 6.300 é um número. Π é um número. Raiz de 3 é um número também. São números, tá? Não tem nada de medo neles, tá bom? Isso aqui é a minha circunferência completa, que é 360 graus, uma volta completa, tá? Eu dei a volta completa. Tá ligado ao 360. Porém, a gente só quer a parte de 60 graus. A gente quer PQ. Multiplica em cruz. Multiplicou em cruz, você vai ter que 60 multiplicando lá, 6.300 vezes 60 vezes π vezes raiz de 3 é igual a PQ, melhor, 360 PQ. Passa para cá dividindo, 6.300. Professor, por que você não está fazendo essa multiplicação aí? Por que você está escrevendo 6.300 vezes 60? Por que você não divide, multiplica logo? Por que você não faz isso? Calma, calma. Aqui, ó, esse 360 eu consigo simplificar com 60, tá? Aqui 60, 360, sobra só o 6 aqui embaixo. Tá bom? Eu divido por 60 em cima, por 60 embaixo, fica 6, tá? E esse 6 eu consigo dividir ele aqui no 6.300, tá bom? Pensa assim, 6.000 dividido por 6 é 1.000. 6.000 dividido por 6 é 1.000. 300 dividido por 6 é 50. Então, 6.300 dividido por 6 é 1.050. Aqui sobra 1. E aí a gente fica com PQ igual a 1.050 π raiz de 3 quilômetros. E essa aqui é a nossa resposta, ou seja, a alternativa C de acabou. Acabou a aula e é isto por hoje, tá bom? Exercício, primeira fase, tá? Teste, primeira fase. Difícil? Sim, tá bom? Difícil e trabalhoso, mas existem exercícios mais difíceis, tá? Esse aqui é o exercício que compensa você dedicar o seu tempo a ele, tá bom? Tem os exercícios mais impossíveis, que você olha e fala, esse aqui eu vou deixar para depois, que esse aqui talvez, se eu arriscar nele, talvez eu erre, mas são os exercícios que são pegados. Esse aqui é um exercício longo, tá? Que exige bastante conceito aqui, tá bom? Conceito de geometria espacial aqui que a gente teve, o conceito de senos, regras de 3, tudo isso, tá? O conceito de geografia, tá bom? Então, é um exercício mediano aí, tá? Mediano para difícil, na verdade, tá bom? Mas é isso, ok? É isso por hoje e a gente se vê na nossa monitoria, que a gente vou preparar uns exercícios para a gente resolver, para a gente ver, na verdade, e tirar possíveis dúvidas que vocês tenham tido sobre essa aula ou sobre qualquer outro assunto. Fechou? Por hoje é só e a gente se vê na monitoria. Valeu? Muito obrigado pela atenção de vocês e é isso. Valeu, falou, tchau!